e tem como uma regra especial de mostrar o caminho entre o leitor e entre o autor e os seus leitores. E a hermenêutica é importante porque ela vai mostrar esse caminho entre o leitor, entre o autor e os leitores, que pode ser removida essa distância da... Como é a pergunta? a importância da hermenêutica. A pergunta é? Porque ela é importante. Que é a arte de interpretar a Bíblia. É a arte de pregar. Porque nós... Certo. Aí o senhor está definindo, né? Porque nós precisamos interpretar a Bíblia da forma correta, no seu tempo, na sua cultura, Sim. da forma com que ela realmente fala, e não do jeito que nós queremos. E aí a hermenêutica nos ajuda. Mas quem interpreta a Bíblia não é o Espírito Santo, não? Como é que vocês vão sair dessa questão? Porque tem gente que acha que não precisa estudar a palavra, porque o Espírito Santo de Deus vai ensinar tudo, né? Se eu não sei ler, como é que o Espírito Santo vai me... Mas quem inventou a hermenêutica, com certeza, foi direcionado pelo Espírito Santo. São os espanhóis, os judeus ali. Exatamente, mas a hermenêutica, ela vem desde muito tempo já. Ela vem desde os gregos. Isso. O primeiro filósofo a empregar o termo técnico da palavra hermenêutica foi quem? Foi bichinho. Bichinho? Foi. Foi quem? Platão. Foi Platão. Foi Platão. Estamos esquecendo Platão, o primeiro filósofo a empregar Mas a importância a palavra hermenêutica como termo A técnico. importância da hermenêutica é interpretar corretamente a Bíblia e como é que se diz, e trazer para os nossos tempos um meio de entendimento com a maior facilidade. Isso aí é mais claro. Olha, o problema da interpretação bíblica, o senhor falou aí em algumas lacunas, né? Barreiras, dificuldades que a gente tem de interpretar a Bíblia. Essas dificuldades seriam baseadas em quê? Que dificuldades seriam essas? Vai ser o quê? Vai ser a parte de cultura, vai ser a parte da linguística, vai ser os lugares onde foi, né? É desse jeito. Olha, o problema de tudo é, sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro só divino. É os dois, né? Eu acho que eu já disse isso para vocês em sala, né? Se o próprio Deus tivesse mandado um anjo com tudo escrito e tudo já revelado, então nós não precisaríamos de hermenêutica. Certo? Mas o problema é que a Bíblia não é um livro só divino. Ela é um livro divino e humano. Certo? Deus utiliza o instrumento humano para escrever a Bíblia. Então essa Bíblia foi escrita por vários homens. Vocês aprenderam isso em bibliologia, né? Por vários homens. Esses homens eram de classes sociais diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, que é a mesma coisa de cultura, né? Então eles escreveram com o próprio vocabulário deles. Uns eram pescadores, outros eram boiadeiros, outros eram estadistas, outros eram reis, é isso? Pescadores. Cobrador de impostos. Um era médico, outro era escriba, é isso? Outro era cobrador de imposto, como o caso de Mateus. Então esses homens eram de classes sociais variadas, né? Eles foram influenciados pela cultura deles. Eles foram influenciados por circunstâncias. Essas circunstâncias foram o quê? Políticas, geográficas e históricas. Não é isso? Essas circunstâncias foram políticas, geográficas e históricas. Então por isso que não é muito fácil interpretar a Bíblia. Então a gente tem que passar por cima disso aí. É por isso que na hora de se interpretar a Bíblia,
nós temos que procurar entender qual foi a mente do autor. E é justamente isso que a gente vai estudar nos princípios históricos de interpretação. Entenderam? A mente do autor. Você vai ter que procurar entender a mente do autor. É por isso que dentro da hermenêutica você estuda isso. Para a sua cultura, né? Para a sua cultura. Chamado para a sua cultura. Então, por isso que você vai estudar os princípios teológicos de interpretação, os princípios históricos, os princípios léxicos, sintáticos, os princípios gramaticais, os princípios culturais, os princípios gerais, as características literárias da Bíblia. E tudo isso é necessário porque realmente nada disso existe mais, nem sequer, nem os autores, nem nada. Né? Isso. Pronto. Se a gente pudesse conversar com Paulo hoje, se Paulo fosse vivo ainda, para a gente chegar a Paulo, qual era o espinho na sua carne, afinal de contas? Tirava a dúvida beligerina. Né? Qual era o espinho na sua carne? Por que você disse que as mulheres teriam que ficar caladas dentro das igrejas? E hoje as mulheres pregam dentro das igrejas. O que você queria dizer com isso, afinal de contas? A mulher, tanto faz homem, fosse pregar em cima do púlpito e fosse como o Paulo, né? Pessoas apontassem aquele alfinetezinho, aqueles espinhos na cara de novo, do pecado, todo mundo era tudo. Era.